Oi, amados. Continuando. Então, nós estamos vindo da rainha, a rainha de paus. A rainha de paus é aquela que representa a própria manifestação da presença. A rainha de paus pode ser vista a partir do momento ou dos momentos na nossa vida onde nós conseguimos manter o nosso estreitamento de conexão com o sagrado. O que eu quero dizer? À medida que você vai trilhando a sua vida, vai refinando a sua ética, vai encontrando e descobrindo o que é melhor para você, esse alinhamento ele vai se firmando em presença. No início nós podemos encontrar a presença de vez em quando você lembra do que você está fazendo durante o dia, quando você traz a presença para a sua respiração. Essa é uma prática. À medida que vamos fazendo isso, nós vamos necessariamente precisando entrar em contato com a gente mesmo, com o nosso mundo interior. E à medida que essa prática é ritualizada diariamente, nós vamos trazendo cada vez mais a nossa presença para o nosso dia a dia. Essa é a rainha de paus, sejamos homens ou mulheres. Então a rainha, mais uma vez falando, é a representação da contenção do elemento fogo, no caso da rainha de paus, a partir da nossa própria vida. A gente com a gente mesmo, de forma resumida. Depois disso nós seguimos adiante e encontramos o rei de paus. O rei de paus não deve ser visto necessariamente como uma evolução da rainha, porque o rei não funciona bem sem a rainha, assim como a rainha não tem um propósito maior sem um rei. Estamos falando de homens e mulheres? Não. Estamos falando da integração das polaridades em nós mesmos. Nós não temos como objetivo encontrarmos uma parceria que seja ideal e que vá nos salvar. É importante isso ser lembrado porque os relacionamentos não têm como objetivo serem, de alguma forma, substitutos do que nós precisamos desenvolver em nós mesmos. Caso contrário, a gente sempre cairá em frustrações, esperando que o outro seja a nossa rainha ou o nosso rei. Enquanto a rainha está cuidando das partes internas do castelo, assim como foi na cultura medieval, o rei tinha como objetivo a conquista de território. O rei tinha como objetivo a liderança. Então o rei de paus é aquele que representa o líder. Enquanto na rainha nós vemos a chama em seu peito, representando a conexão do elemento fogo com a gente mesmo, de forma interna, o rei carrega o elemento fogo nas suas mãos. Isso pode ser visto como o elemento fogo sendo atuado, o elemento fogo sendo colocado em prática. Então o rei de paus é aquele que tem a sabedoria do elemento fogo. É aquele que sabe o quanto o fogo pode queimar e alastrar de uma forma indeterminada. É aquele que sabe que as suas ações são inspiradoras. Se ele é o rei de um reino, se ele é o rei de um castelo, ele sabe que ele deve ser exemplo. Então o rei de paus, quando aparece numa tiragem, por exemplo, está nos convidando para sermos exemplos a partir da nossa ação. Não necessariamente que nós devamos agir para que o outro nos reconheça. Nós devemos agir de acordo com o nosso alinhamento e a partir disso, naturalmente, nós poderemos servir de exemplo para outra pessoa. O rei tinha como conselheiro a rainha. Nos bastidores, na intimidade, a rainha estava ali com ele. A rainha, sempre astuta, observando os conselhos, as reuniões, se mantinha em silêncio, sempre elaborando o que o rei não conseguia ver. Isso representa que o nosso mundo interior, o nosso silêncio, ele nos revela também algumas informações. Enquanto o rei estava preocupado em marcar território, em expandir o seu território, a rainha estava apenas observando. Então, um rei sem uma rainha é um rei que pode queimar desconsiderando os outros. A rainha vai lembrar ao rei que ele deve, de alguma forma, considerar o que não é dito. Porque, caso contrário, em vez dele liderar,
ele poderá se impor diante dos outros, e não esse é o objetivo do Rei de Paus. Ele já tem sabedoria suficiente para saber como o elemento fogo funciona. Da mesma forma, a rainha sem um rei, ela se mantém apenas em presença viva consigo mesma, isso é valioso, mas ela não age, ela não conquista, ela não sai do lugar. E isso deve ser visto e desenvolvido dentro de nós mesmos. Sejamos homens ou mulheres, devemos ser reis e rainhas. Isso tudo faz parte de um desenvolvimento. Nós vamos passando pelos arcanos de As a 10 de Paus. Isso vai nos amadurecendo. Em algum momento da nossa jornada, a gente já tem uma maturidade maior para poder lidar com o que o elemento fogo representa. Nós podemos dizer que os 4 reis, eles vêm do imperador. Então, o imperador é aquele que detém o poder da estruturação. É aquele que delimita o sim e o não, é aquele que coloca ordem, é aquele que legisla a realidade. É aquele que sabe que a realidade precisa de contenção para que não seja selvagem e vulgar. Então o Rei de Paus é convidado, junto ao imperador, a exercer a liderança, mas com contenção. A exercer a liderança, mas com ordem, com disciplina. Caso contrário, ele se perde. E o objetivo do rei não é se perder, ele precisa de ordem. O rei vai representar a maturidade, junto da rainha. Aqui na imagem nós vemos junto ao rei as salamandras. As salamandras, elas são os elementais do fogo. Então elas estão junto ao rei porque elas confiam que ele sabe exercer a sua função de rei de Paus. Quando nós temos os elementais perto de nós, de forma simbólica, é um sinal de que existe confiança para que esse elemento seja manifesto na realidade. Traduzindo, os elementais ao nosso redor vão representar a capacidade que o sagrado nos dá de exercer a função daquele elemento. Então, para um homem ou uma mulher, por exemplo, se tornarem líderes de verdade, eles precisam passar por toda uma jornada de desenvolvimento espiritual para que isso seja possível, para que as salamandras confiem nele. Então, se um Rei de Paus sai numa tiragem, o convite é: exerça as suas ações, exerça a sua identidade, busque metas e significados para a sua vida, mas sem extrapolar. Você está sendo exemplo, está sendo visto por outras pessoas, e isso deve ser considerado. E assim como as outras cartas da corte, quando uma delas sai, elas podem estar representando tanto um convite para você exercer melhor essa função, quanto para que você observe se ao seu redor não existe já uma pessoa com tais características, para que você observe também se essa pessoa te incomoda ou se ela te traz admiração. Isso tudo vai dizer a respeito de como está o seu Rei de Paus interior. O mesmo serve para os outros. O pajem, por exemplo, se você encontra uma pessoa que se arrisca muito e que parece se portar de forma muito inocente perante a vida, se isso te incomoda, é um sinal de que você precisa resgatar mais profundamente a sua criança divina. E por aí vai. Então, assim, nós entendemos que os arcanos da corte representam os diferentes níveis de consciência, os diferentes níveis de atuação, os diferentes níveis de luz diante do elemento fogo, diante do naipe de Paus. E à medida que nós construímos esse imaginário junto dos arcanos do tarô, eles vão se tornando vivos dentro de nós. Então, quando você tirar esse arcano, por exemplo, numa tiragem, se esse for o seu propósito, ele estará vivo dentro de você. Porque o objetivo do tarô é o estudo, que é imprescindível, e a vivência. Então, quando você estuda, você aprende, mas quando você aplica, você incorpora. Quando você incorpora,
esse símbolo representado pelos arcanos, pelas cartas, se tornam vivos dentro de você. Então, se você for convocado a agir como a rainha ou como o rei, por exemplo, você já sabe o que ele representa e como você deve atuar. Todo erro é válido, porque todo erro ensina, mas ainda assim, quanto mais consciência, quanto mais luz, quanto mais alcance, maior a nossa responsabilidade. Uma vez que você tem a sua luz expandida, você saberá o que você está fazendo. Não tem como você tentar voltar a uma certa inocência para algo que você já sabe. Isso é maturidade espiritual. E à medida que a gente incorpora tudo isso, nós vamos sendo cada vez mais capazes de ter mais alcance de criação junto do sagrado. Dito isso, sigamos para o próximo naipe.